Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e TV Sangue de Gaúcho apresentam Receitas da Nossa História. Este projeto tem como objetivo resgatar a história da culinária dos nossos imigrantes e também dos povos originários. Teremos 12 episódios que irão ao ar pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Vamos ter também a edição de um livro que será distribuído gratuitamente com 500 exemplares. O projeto conta um pouquinho da história da culinária. Neste episódio, estaremos apresentando a etnia alemã. Os primeiros imigrantes alemães chegaram no Brasil ainda no reinado de Dom Pedro I. Estabeleceram-se no sudeste e sul do país, onde a partir de 1824 fundou-se a colônia alemã de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Foi notável a diversidade e heterogeneidade cultural dos grupos alemães que aportaram no Brasil no século XIX. Eles vieram para povoar preferencialmente as colônias das regiões sudeste e sul do país, onde foram estabelecidas, por iniciativa do governo imperial, as colônias de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, São Pedro de Alcântara e Mafra, em Santa Catarina, e Rio Negro, Paraná. Os imigrantes que aqui chegaram eram artífices, depois agricultores e poucos profissionais liberais. Entre os artífices, o ramo de tecidos, alfaiates e tecelões é o mais fortemente representado, seguido pelo ramo de couros, sapateiros, curtidores, celeiros, e pelo ramo madeireiro, carpinteiros e marceneiros. Havia ainda ferreiros, serralheiros, padeiros e açougueiros. Eles foram a origem das indústrias de metal, gêneros alimentícios e de construções. Vieram também antigos navegadores do Rio Reno e do Mosela, e que estabeleceram um intenso movimento de navios entre São Leopoldo e Porto Alegre. A data hoje comemorada da chegada dos alemães no Brasil é 25 de julho de 1824. Por isso, ela explica que os clubes alemães, na sua grande maioria, receberam o nome de 25 de julho. Há mais de 180 anos que os alemães iniciaram a imigração ao Brasil e na bagagem, além de poucos pertences, trouxeram hábitos e receitas que podemos provar hoje em várias cidades de nosso país. A cozinha alemã, como a própria Alemanha, é forte e marcante. Há muita coisa defumada, muito tempero, muito sabor. Basicamente ligada ao campo e aos alimentos de gosto substancioso, como a salsicha, o porco, a vitela, o repolho e o creme de leite, ela vem se mesclando e se curtindo ao fogo lento da história. Ela preserva estilos diferentes. E o prato da culinária alemã que apresentaremos agora é o Schnitzel, fatias finas de carne suína empanadas em farinha de trigo, ovos e farinha de rosca, fritas sob imersão. E o chucrute, que é a denominação da conserva ácida de repolhos, que traduzido literalmente significa repolho azedo. E, como sobremesa, um bolo chamado Floresta Negra, que não recebeu esse nome como uma referência à Floresta Negra, uma região no sudeste da Alemanha, mas sim pelo licor de cereja, que é uma bebida típica daquela região. Portanto, a nomenclatura é uma alusão às cerejas que crescem por lá. Há quem diga ainda que o Floresta Negra é inspirado na maneira como as jovens solteiras da região se vestiam à época. O chantilly branco seria uma referência à cor da manga dos vestidos, o chocolate seria o corpo e as cerejas representariam um chapéu com bolas vermelhas que indicava o estado civil das moças. Schnitzel: 600 gramas de carne suína pura cortadas em fatias tipo bife, com aproximadamente 1 centímetro de espessura, preferencialmente pernil e opção para filé. 5 ovos, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de farinha de rosca, temperos, sal, pimenta, páprica, chucrute, 1 cabeça de repolho, branco ou roxo, sal, preferencialmente puro, sem aditivos. Bem, hoje nós vamos estar então nesse projeto Receitas de Nossa História com a etnia alemã. Estamos recebendo aqui, nessa nossa cozinha, a dona Marley Klein, que vai falar um pouquinho sobre a etnia alemã e a importância dela na colonização da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, e o Luiz Fernando Roenkopf, que vai nos dar a honra de fazer o prato. Vamos falar do prato na sequência, quando chegarmos lá na bancada para fazermos o prato, para montarmos o prato. Teremos aí
então a oportunidade de falar para você sobre esse prato tão importante. Dona Marley, seja bem-vinda ao nosso projeto Receitas da Nossa História. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância da vinda dos alemães para o nosso estado, o Rio Grande do Sul, para o Brasil e aqui para a nossa região. É um prazer vir colocar algumas coisas sobre a etnia alemã. Eu tenho tratado disso há algum tempo já, eu tenho uma coluna no jornal e eu tenho falado sobre a imigração alemã já faz alguns capítulos. Iniciei com a vinda deles, aliás, antes da vinda deles, por que eles vieram para o Brasil? Os imigrantes alemães que vieram para o Rio Grande do Sul, eles eram extremamente pobres. Eles eram de uma região da confluência do Rio Reno, na Alemanha, onde não havia quase terras. E eram grandes senhores dos proprietários. Eles não eram donos de nada. E aí, quando eles sentiram falta de, digamos, uma proteção melhor, ou maior no Rio Grande do Sul, aquela época era o primeiro reinado, Dom Pedro, e a princesa Leopoldina, como ela é de origem austríaca, ela é da família dos Habsburgo, ela se interessou em convidar esses alemães, grupos alemães, para virem para o Brasil. E chegaram, então, em Porto Alegre, 29 pessoas, eram famílias, filhos, e eles, quando chegaram, o que encontraram no Rio Grande do Sul? Os portugueses já estavam aqui estabelecidos. Os italianos chegaram mais de 50 anos depois. Então, a data exata que eles chegaram, então, e hoje ainda é comemorada, é o 25 de julho de 1824. Por isso, os clubes alemães, a maioria, recebem o nome de 25 de julho, por causa da data da chegada deles. Lógico que eles vinham numa situação assim, pobre, mas eles tinham muita esperança e tinham assim, o alemão sempre foi muito arraigado às suas tradições. E chegando aqui, eles encontraram, como eu vou dizer, deserto, tudo por fazer, sentiram assim muito tristes, mas não desanimaram. Aos poucos começaram a construção e eles foram levados assim que chegaram numa viagem bastante difícil. Inclusive a esposa de um dos imigrantes faleceu durante a viagem no barco vindo para o Brasil. Eles chegaram em Porto Alegre e com um grande lanchão foram levados através do Rio dos Sinos para São Leopoldo. Em São Leopoldo eles foram realocados num grande pavilhão que pertenceu, que digamos lá estavam os negros, que era a mão de obra naquela época, e havia acontecido a lei da escravidão, a abolição, e eles então não se encontravam mais. E então esses alemães foram colocados nesse pavilhão que se chama a feitoria do linho cânhamo. Por que feitoria do linho cânhamo? Acontece que na região eles plantavam um pequeno arbusto, um linho, que servia para fazer corda dos navios. Então por isso que se chamava a regiãozinha essa de linho cânhamo. Bom, não mediram esforços e colocaram mãos à obra. Se sabe que os alemães tiveram uma importância muito grande nos jornais, né, com língua alemã. Isso foi muito interessante nessa região de São Leopoldo, ali na feitoria. Eu, inclusive, conheço o bairro lá, né, acho bem interessante a sua colocação. Eles tinham, a religião também era muito forte, tanto a católica como a luterana, né? Alguns salões serviam tanto de capela ou de templo, como também escolas, e por volta se tinha a história que também se tinha os cemitérios. Eu quero que a senhora aborde o seguinte assunto: quanto isso foi importante para a cultura de ter os jornais, revistas, ou seja, a língua étnica escrita, que já se conta na história, que a cultura alemã era muito forte, apesar de serem alemães mais pobres, mas eles não deixavam de ensinar seus filhos a ler e escrever, a ter livros que surgiram naquela região, e que isso é muito importante para a nossa cultura. A escrita já havia sido inventada através de Gutenberg na Alemanha algum tempo antes, e a religião já havia havido digamos, uma disseminação, uma divergência com a Igreja Católica através de Lutero, que ele fundou a Igreja Protestante. Mas o grupo que veio para o Brasil, ele era um grupo de católicos e de
protestantes, evangelistas. E então as duas religiões começaram. Quando eles chegaram ali na feitoria do Linhão Cânhamo, eles logo pensaram em fazer, digamos, uma pequena construção que seria de igreja e a escola. Sempre nos primeiros tempos funcionava a igreja junto com a escola. E como eles naquela época ainda não chegaram pastores e nem padres, era o professor da escola que servia de pastor e de padre. E os encontros das famílias eram aos domingos nessa localização, nessa igreja, nessa pequena escola, que era a parte social deles. Porque eles logo começaram digamos assim, a desbravar as terras que eles ganharam nessa região toda aí, e eram picadas, eram florestas, não tinha estradas, vivia às vezes uma família lá no fundo de um grotão, não tinha contato com outros. Então a vida social deles era no domingo, no encontro da igreja junto com a escola. E o alemão é uma pessoa muito associativa. E ele também adquire, digamos assim, o que acontece, digamos assim, as tendências do que os portugueses tinham, digamos assim, de alimentação e até de palavras que eles logo pegaram, logo começaram a usar. Mas eles nunca abriram mão da tradição deles e da língua deles. Com a chegada dos primeiros padres, que foram os jesuítas, eles logo trouxeram bibliografia, livros para essas crianças. Então logo começou uma educação um pouco mais esmerada, um pouco mais diferente. E como o alemão ele é grandemente associativo, o que aconteceu? Eles se reuniam em grupos para cantar. Aí começaram a surgir os primeiros corais, que foram a música. A música é essencial para o alemão. Tanto é que nas famílias alemãs, todos os filhos, todas as crianças, é obrigatório aprender tocar um instrumento. E esses que vieram para o Brasil também. Os filhos sabiam tocar, só que não tiveram condições de início de fazer isso aí. Mas eles, então, nunca, digamos assim, abriram mão dessas tradições. Eles se misturaram com os portugueses, que ali já estavam, e com alguns nativos. E o que eles pegaram? Em primeiro lugar, eles gostaram muito do chimarrão. Aderiram ao chimarrão dos nativos. E algumas palavras ficaram, assim, digamos, germanizadas. O português, germanizada. Eles, digamos, colocaram a cultura deles sobre a dos portugueses. E então, depois, isso continuou. Até hoje nós temos muito disso na linguagem. Ana Marley, eu vou falar um pouquinho com o Luiz Fernando, porque nós vamos agora para o principal, que é nós fazermos os pratos. Sim. E depois eu volto a conversar com a senhora, quero que a senhora prepare para falar um pouquinho da etnia aqui na nossa região, e do 25 de julho, nosso Centro Cultural Regional aqui, que é muito importante para todas as culturas. Luiz Fernando, seja bem-vindo, né, aqui no nosso projeto, Receitas da Nossa História. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre os pratos que tu vais fazer da etnia alemã. E depois nós vamos lá para a bancada para a gente poder, então, começar a fazer o prato propriamente dito. O que é que tu tens, o que é que tu preparou para nos fazer hoje? Obrigado pelo convite. Hoje, basicamente, nós vamos fazer 2 pratos, né, baseados no schnitzel. Nós vamos preparar um prato, que também aqui no Brasil o pessoal prepara bastante schnitzel com o lombo de porco, que seria um lombo empanado, mas é dito como schnitzel, e o pernil, que é o legítimo pernil, schnitzel, que daí nós vamos fazer com molho, eles chamam de molho do caçador, um molho de cogumelos. E o primeiro prato, nós vamos apresentar ele, o schnitzel, com um purê de batatas e um chucrute. Vamos fazer chucrute também. Começamos pelo chucrute. O chucrute vai ser um chucrute base, né? Depois, cada gosto, cada pessoa vai aprimorar ele segundo o seu paladar. Então hoje nós vamos usar repolho e sal, só. Mais tarde, quando vai ser servido, pode ser adicionado pimenta, pode ser adicionado louro, aí é o gosto de cada um. Mas
ele pode ser servido cru ou cozido. Então nós hoje vamos servir ele cru. Então vamos lá para a bancada agora. Tá? Vamos lá. Começamos aí. Barbaridade, hoje o prato vai ser especial, hein? Vou dizer para vocês, comida alemã, temos vários pratos aí. E vai ter aqui, ó, tem até purê de batata. A batata já está iniciado o purê. Não vamos ficar explicando o purê de batata, porque é bastante comum na nossa região. Tá. Como é que faz o chucrute? Não, começar. O chucrute é repolho, pode ser esse repolho branco ou o repolho roxo, repolho roxo. Repolho normal, tá? Porque Aqui eu cortei ele em 4 pedaços e o que a gente vai fazer agora? Vai fazer os cortes bem fininhos, procurando tirar. Na verdade são as folhas. Essa parte dura aqui, porque ela demora mais para ser curtida. Daí ela Falando de uma coisa interessante, a gente comentou lá no comecinho, tem várias formas de, digamos assim, temperar o chucrute, né? Até Zimbro, eu vi lendo aí a receita, porque tem com várias formas, dependendo da região, se misturava, você colocava algumas especiarias. Este teu vai ser básico, só com sal. Porque tem um que vai vinho branco, outro que vai outros temperos, outras coisas. Sim. Tem várias. E de preferência sal não temperado. Sal com iodo, sal mais puro possível. Porque essas adições, elas retardam depois a reação química que há no repolho. Eu li também sobre o chucrute, que ele é muito importante, inclusive para a pele, para cura de feridas. Eles usavam o chucrute para uma série de coisas, né? Isso. Tá, feito isso, o que vamos fazer? Nós vamos colocar o sal. Um repolho desse tamanho aqui, completo, nós temos aproximadamente 1 kg a 1,1 kg do repolho picado depois. Para 1 kg se coloca aí 20 gramas. Há receitas que falam em 3%, daí seria 30 gramas de sal. Né? O que a gente vai fazer? Vai pegar o sal e vai espalhar aqui e vai mexer, vai apertar. Esse é o processo de iniciar o chucrute. Bem apertado. Mãos limpas antes. Tá. Agora nós vamos aguardar de 15 minutos a meia hora para esse sal começar a reagir com o repolho. Então vamos colocar aqui. Agora vamos fazer então a sequência do prato. O repolho está passando por uma espécie de cura, né? Depois nós finalizar o chucrute. E nós vamos então para o schnitzel. O schnitzel era feito com que tipo de carne? Inicialmente, a receita original, ele era com vitel. Mas isso aqui nós não temos esse costume aqui no Brasil. Mas na Alemanha também ele é feito muito com o pernil de porco. Né? E também é feito com o lombo de porco. Então eu trouxe esses 2 pedaços de carne para ver como é que fica cada um deles. Li também que faziam com peito de avestruz. Encontrei numa das receitas. Não, o importante é carne. Mas o básico é o porco. E não acho porque a facilidade na Alemanha e a preferência é de carne suína. A dificuldade... Não, abri um parênteses sobre o chucrute. Ele era feito, o chucrute, nós já estamos deixando ele curtir, porque o repolho é sazonal. Tem uma época que dá, depois vinha a neve. Então a gente tinha que guardar isso, né, em barricas, feitas em barricas de cerâmica, né, para que se pudesse ter alguma coisa de salada, digamos assim, num período em que não se tinha isso. Ou então tudo isso dá para fazer refogado também, né? Sim, sobre o chucrute. Pode pegar esse chucrute que está na barrica, então, né? Ou comer puro, que ele fica muito forte, né? Pro nosso gosto aqui. Mas lava ele,
né? Escoa, e daí você tempera ele como que tiver o seu paladar e esquenta. Também pode colocar bacon, pode colocar ovos, pode colocar... Aí vai dar Salsicha, linguiça. Salsicha também, né? Vai dar a criatividade de cada um. Né? E ele tem dura assim, tranquilamente, 6 meses. Depois que esse que nós tivemos pronto aqui, coloca ele na geladeira, tranquilamente, ele pode, duas semanas, você come ele todo e... Então vamos ao schnitzel. E aqui tenho 2 pedaços de pernil já cortado. Tá? Ele é fininho, o detalhe que é fino, né? Ali existem 2 maneiras de fazer. Ou faz ele fininho, assim, 3 ou 4 milímetros, ou deixa ele um pouco mais grosso e na hora de você fritar, você frita ele com mais tempo e fogo um pouquinho mais baixo, né? Eu acho que o melhor é o que fica mais fininho. Estou tirando o osso aqui e dá para fazer ele inteiro assim também. Dá mais trabalho só. Tá? Não vai a pele do suíno não vai, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos limpar ele. Os 2 pedaços. No caso aqui, 2 pedaços. Se for fazer uma família, então, tantos quantos necessários, né? Sim. Importante. Não, claro. Depende o gosto que... Aqui ele está meio centímetro. Mas aqui está um pouquinho mais, 6, 7 milímetros. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos bater nele para deixar ele mais macio. Metade da espessura. Então a gente bate ele para amaciar também a carne. E usa isso aqui para não sujar a roupa também. Enquanto tu vai preparando isso aqui, eu vou conversar com a dona Marleide, hein? Vamos aproveitar aqui e falar com a dona Marleide. Dona Marleide, mais uma vez agradecer a senhora pela disponibilidade, pelo tempo, pelo seu conhecimento, pela sua cultura. Muito obrigada. A senhora manter a cultura alemã viva na nossa região. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho do nosso Centro Cultural 25 de Julho, que é uma entidade que congrega todas as culturas, aberta, né, fala todas as culturas e que teve origem na etnia alemã, ou seja, eu quero que a senhora explique por que 25 de julho e qual é a importância para a nossa comunidade chinense deste nosso centro cultural. Muito bem, Marco. Assim que os imigrantes chegaram lá em São Leopoldo, que o nome São Leopoldo ele foi em homenagem à Imperatriz Leopoldina. Não se associa geralmente esse nome São Leopoldo com Leopoldina, porque ela foi a grande mentora de trazer esses alemães para o Brasil. E eles foram muito gratos, e o padroeiro de São Leopoldo é realmente São Leopoldo. Bom, logo os imigrantes vieram novas gerações, e começaram a se espalhar pelo Rio Grande. Sempre procuraram vales, Vale do Taquari, vale de outros rios, e aqui na região norte, foi a 4ª geração e até a 5ª destes primeiros imigrantes que chegaram. Eles chegaram a um rio Uruguai. Então, a primeira comunidade que eles chegaram aqui no Rio Grande do Sul foi Marcelino Ramos. Chegaram em Marcelino Ramos,
Aí logo depois começou uma colonização de terras perto de Aratiba, chamado Rio Negro, a Lúcia Rosa, que começou a vender terrenos para os alemães, e ali essa região, até hoje, tem muitos descendentes de alemães. Inclusive Klein não falta aí nessa região. E eles, então, depois daqui, de Erechim, eles se colocaram, foram adiante, conquistaram o oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná. E hoje, vocês sabem, eles estão chegaram até Rondônia, até bem ao norte do Brasil. Bom, aqui em Erechim, Erechim estava no início, não encontraram muita coisa. Mas esse espírito alemão de associativo, a primeira coisa que fizeram era ao lado da igreja, que foi aquela igreja sinodal, que foi a primeira igreja deles aqui em Erechim. Também, logo, tinha o encontro deles um salão ao lado. E as escolas todas, sempre as pequenas escolas para as crianças. E aí houve um problema também. Na Segunda Guerra Mundial, houve aquele problema de, digamos assim, de política. Que eles achavam que os alemães eram todos, digamos assim, defensores do Hitler, gostavam do Hitler. Então, na época, era Getúlio Vargas, o presidente, e ele tomou uma iniciativa de, digamos, de mostrar, de acabar com isso. Então, os alemães, mesmo aqui, os que estavam em Erechim, eles ficaram proibidos de ter encontros, de falar em alemão, de cantar em alemão, das escolas ensinarem em alemão, e o mesmo acontecia já com os italianos que estavam no Brasil, que eram chamados de fascistas. Bom, passada essa época, essa época foi chamada de nacionalização. Passado isso ali, aconteceu um grande problema. Uma geração inteira não dominou a língua alemã, porque foi proibido de falar em casa, e o alemão, como se sabe, é uma língua bastante difícil, e ela é aprendida, na maioria das vezes, e com mais facilidade em casa. Há cursos de alemão, muitos, mas muito difícil de aprender. São anos e anos para dominar a língua alemã, que é uma das línguas mais difíceis. Porque ela possui 3 gêneros. Ela possui o masculino, o feminino e o neutro. Bom, voltando à tradição, à musicalidade dos alemães em Erechim. Existia uma casa na Baixada da Rua Itália, ali mais ou menos onde tem o Weschenfelder, que se chamava Waldeskrust. Ali era uma casa antiga, um estilo um pouco de alemão, um estilo um pouco bávaro, e ali eles se encontravam. Era um encontro social e também musical. Ali então surgiram alguns corais e música, e mais tarde, em 1933, eles se organizaram no atual Clube Cacheral, onde está o Cacheral hoje. Então, 3 pequenos grupos alemães se juntaram e fundaram um grande grupo no Cacheral, que ali então era a parte social dos alemães em Erechim. Aí eles tinham coral, encontros de festejos, etc. Mas lá pelas tantas começaram a entrar outras etnias, e eles não gostaram disso. Então procuraram juntar algum dinheiro, e em 1978 compraram um terreno onde hoje está o atual 25 de julho. Mas sempre eles tirando dinheiro do bolso, não havia nada de público, e era difícil conseguir o dinheiro para tudo isso, as posses para isso. E eles então compraram um velho pavilhão de madeira em Aratiba, e os próprios sócios, com um caminhão, foram lá, desmancharam, buscaram e construíram o antigo 25 de julho, que a geração de hoje não sabe, só existe em fotografia. Era um casarão, estilo enxaimês também, estilo enxaimel, e ali então eles organizavam as festas. Era muito tradicional a Oktoberfest. A Oktoberfest se realizava em outubro, e depois que terminou esse Centro Cultural 25 de Julho, nunca mais se realizou a Oktoberfest em Erechim. Essa Oktoberfest era uma festa da família alemã à comunidade. A comunidade toda ia lá. Inclusive, eu, na época, tinha um namorado, depois noivo, e a gente participava dessa festa. Mas a família toda entrava no trabalho. As mulheres, semanas antes, iam preparar o chucrute. Então, como o Luiz Fernando falou, era o repolho cortado e colocado em barricas de carvalho,
para que ele fermentasse. Ficava bem comprimido, o segredo era comprimir ele bem e fechar, e no dia da festa estar pronto. Então, no dia da festa, ele serviu o chucrute com vários tipos de salsicha, a Wurst, que é uma salsicha branca também, que deve ser preparada no dia, ela deve ser servida fresca, como na Alemanha também é assim até hoje. E era um sucesso muito grande esses bailes de 25 de julho. Bom, esses sócios todos que começaram com o nosso Centro Cultural 25 de Julho foram envelhecendo. E muitos também desapareceram. Então chegou o ano de 1978 e eles não conseguiram mais continuar sustentando aquela casa. Digamos, precisava de reformas, tinha impostos para pagar, e eles não se sentiram assim aptos para isso. Então fizeram várias reuniões e várias opiniões, e venceu a opinião de que fosse passada para a prefeitura, para a municipalidade o terreno, para que a prefeitura construísse um centro cultural. E era, naquela época, o prefeito Eloy João Vanella. Ele tomou de bom grado, e depois de várias reuniões, estudos, etc., e concordâncias e não concordâncias, construíram a atual sede, que é o 25 de julho. Ele foi inaugurado no dia 30 de abril, era o dia do município, de 1983. E recebeu o nome de 25 de julho pela data da chegada dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, 25 de julho do ano de 1824. Bem, depois de ter conversado com a dona Marley sobre o nosso Centro Cultural 25 de Julho e a etnia alemã na nossa região, vou voltar para a bancada para nós continuarmos o nosso prato. Luiz Fernando, nós tivemos então aqui esse é o de pernil, agora vamos fazer de lombo. De lombo. Então, o lombo suíno, tá? Deve ser limpo, então tirado esses nervos que tem aqui. Mas senão depois ele vai enrugar toda a peça quando vai ser cozida. Então nós temos agora um pedaço limpo. Nós vamos cortar aqui um pouquinho mais grosso que esse, mais espesso, depois bater. Isso aqui dá dedo meio. Dá para fazer mais grosso, mas eu acho que essa receita aqui vai ficar melhor. E vamos repetir o processo de pano do vizinho. Matheus. Good. Preparados os bifes, lá nós vamos dar sequência no tempero, né, para fazer. Aproveitar o tempo do chucrute. Isso, vamos ver o Então já passou aqui mais de 15 minutos, tá? Então o que nós vamos fazer? Um vidro bem limpinho, tá? Aqui no caso é no vidro pequeno que estamos fazendo numa quantidade menor. Como diz a dona Marlene, antigamente faziam em grandes barricas, né? Só para demonstrar isso. Que sim. E deixar ele bem socadinho. socadinho.
ele vai formar um líquido em cima, que é essa água que tinha no repolho, e ele deve ficar em cima. Aqui, onde foi apertado o repolho, também vai formar um líquido, que não deve ser desprezado. Vai ser colocado aqui também. Né? Agora, este repolho, mais ou menos até essa quantidade, deve ser preservado, mas não fechar ele hermeticamente. Coloquei assim um guardanapo e ele tem que respirar. Ele vai formar um gás aqui dentro que tem que sair esse gás. Né? Se você colocar uma tampa fechada, então tem que todos os dias tem que pegar e abrir um pouquinho, depois fechar e guardar. Isso deve ser guardado ao abrigo da luz, tá? E não num ambiente frio. Então, no armário, pega e guarda ele. Então, a partir de 3 ou 4 dias, agora no verão, ele já pode ser consumido. Tá? Vai estar bem fraquinho, mas pode ser consumido. O bom é depois de 15 dias, mas tranquilamente. E esta água a gente vai tirando, que ele vai criando, como é que faz? Esse aqui eu fiz a semana passada. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ele está ainda com uma espuminha em cima. Tá? Então, essa espuma quer dizer que ele está ainda trabalhando. Tá? Ele não estaria bem em condições assim de consumo ainda. Então, ele tem uma camadinha de água por cima, que é do próprio repolho, e essa espuma está dizendo que ele está formando gás ainda e fermentando. Então, aqui também, um fechamento assim, e eu guardei num armário em casa, fechado, abrigo da luz. Então, esse aqui está com aproximadamente 15 dias já. E depois vai para a geladeira, até 6 meses tranquilamente, mas a gente consome antes. Então, essa aqui é a receita básica do chucrute, só repolho e sal. Não coloca água, não coloca pimenta, não coloca nada. Tá? Depois vai temperando conforme o paladar de cada um. Tá? Então, isso aqui é a base. E agora, então, vamos temperar o schnitzel. Isso. O schnitzel, basicamente, se tempera com sal e pimenta. Pode ser colocado algum outro temperinho que a pessoa gosta. Eu trouxe aqui, né, sal, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Pouca coisa. Também pode ser colocado um pouco de páprica. Eu vou deixar um com páprica só para vocês verem como é que fica. Líquido não usa nenhum. Não. Esse é feito de lombo, né? Esse aqui é o de lombo. Importante dizer que há variações, né? Tanto no tempero como na forma de fazer. Mas o tempero base é sal, né? Sim. Sal. Quanto tempo mais ou menos deixa temperado? 5 minutinhos, né? Mas farinha de trigo, ovos, farinha de rosca, ou pão torrado moído. Aqui dá para colocar um pouco de água no ovo, Tá. Mas então nós vamos Empanar. tirar o excesso da farinha. Interessante se ele ficar um pouquinho na farinha aqui, um pouquinho no ovo, e ficar mais aderido.
Próxima etapa vai para a farinha de rosca. Farinha de rosca. Eles usavam já todo esse garfo para fazer esse momento, fazia com a mão. Você não tem que lavar a mão, não tá? Porque segundo o livro que eu li sobre culinária aí esses dias, o garfo é uma coisa bem mais moderna, francês, né? Começou mesmo, se comia com as mãos. Depois veio o garfo de 2 pontas e depois o garfo de 3 e agora o de 4. Então, na verdade, acho que pegava na mão também, né? Dando sequência ao nosso prato, o que nós teremos agora, Fernando? Esse aqui, nós vamos fazer um molho com cogumelos. Era chamado molho do caçador. O que vai no molho do caçador? Vai um pouco de gordura, manteiga, cebola, e um próximo pedaço de cebola, bacon picado e os cogumelos cortados. Assim, pedacinhos grandes para dar gosto. Nós vamos aquecer, colocar a gordura, Desmancha a manteiga. Era com manteiga que fazia? com manteiga, assim, um pouquinho de gordura. Ó, até aumentar aqui, posso aumentar? Sim. Eu tinha baixado para não aquecer demais. Quando nós colocarmos, para finalizar, o creme de leite, nós vamos baixar o fogo. As creme de leite, a nata, colocar a nata, daí nós baixamos o fogo. O bacon, três minutinhos, 4, depende da gordura do bacon. Vamos adicionar a cebola. Deixá-la caramelizar. Um pouquinho de paciência. Nesse momento, nós já temos a cebola praticamente caramelizada. Já está começando a mudar bem de cor. Nós vamos colocar os cogumelos. Corrigir um pouquinho de sal. Ajuda a desidratar o cogumelo. E podemos baixar o fogo. Mais uns 5 minutinhos agora. Dá para mexer muito, 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 deixar ele agora trabalhar um pouquinho sozinho. Quando a gente sentir que o cogumelo está macio, daí nós vamos terminar o molho. Agora nós vamos adicionar a nata. Nata fresca. E baixar o fogo. Até atingir o ponto que nós desejamos.
Dona Marley, você só falasse um pouquinho sobre a etnia alemã, a chegada dos alemães aqui em Erechim e também sobre a nossa orquestra de Erechim. Muito bem. Os alemães chegaram em Erechim, como eu falei, já pela Lúcia Rosa, que começou a vender terrenos no interior, ali na região de hoje se chama Rio Negro, perto de Aratiba, e, claro, vieram para a cidade. Os que chegaram à cidade, eles eram já, uns rumaram ao comércio, tomando o rumo do comércio, né? E outros, assim, sempre com o herdor, o trabalho manual. E esse trabalho manual também ele é muito importante junto da igreja sinodal, que até hoje as senhoras se reúnem lá todas as semanas. E esse trabalho sempre, digamos assim, das senhoras, ele converte em obras sociais. Bom, quanto à orquestra, foi muito fácil de iniciar uma orquestra em Erechim. Pois, como eu falei, os alemães, eles todos sabem música, tocam instrumentos. E havia, nesse grupo chegado em Erechim, pessoas que tocavam violino, pessoas que tocavam piano, e aí iniciou a orquestra de Erechim. O saudoso Oswaldo Engel ao piano e outros, a família Kreische principalmente, ao violino, que era de pai para filho, avô para pai e filho. E aí teve início a nossa orquestra de concertos. A nossa orquestra teve como um dos primeiros, foi que ela se apresentava, não tinha sempre lugar onde se apresentava definido. Ela se apresentou muitas vezes no Clube Atlântico, com grandes concertos. E lembro até de ter visto fotos sobre isso, que estão no arquivo histórico, as senhoras, a orquestra tinha sempre um grande número de mulheres também que tocavam violino, e todas vestidas de gala, todas as pessoas vestidas de gala e um grande coral. Tudo isso foi há muito tempo. E depois, aos poucos, a orquestra também diminuiu. E hoje nós temos assim uma orquestra menor. E o que está se dando ênfase é a escola da orquestra, que isso é muito importante ensinar às crianças, que depois eles se tornarão participantes da orquestra. Mas a orquestra de concertos em Erechim, ela teve início com a etnia alemã. E uma das coisas que se deve preservar dessa orquestra, faço muito empenho em falar isso, é que é uma das poucas orquestras do interior do estado do Rio Grande do Sul. É uma orquestra sinfônica que não existe na maioria das cidades e eu acho que ela deve ter um grande respaldo e o seu devido valor. Quero agradecer então aos nossos participantes do nosso projeto da etnia alemã que estão hoje aqui. Vamos fazer um brinde para encerrar. Prosit. Bem, Fernando, nós encerramos aqui, né, agora com a parte mais importante, que é a degustação. Gostaria que tu falasse um pouquinho, então, rapidinho. Nós temos, então, O schnitzel com de lombo e de pernil. tá, Nós temos o chucrute, o pirê e o molho caçador. bonitos pratos. Dona Marley, nós temos a sobremesa, que eu quero agradecer à senhora por ter nos brindado com essa sobremesa. Como é que é o nome da torta? Esta é a tradicional Floresta Negra. Floresta Negra. Foi feita com muito carinho, essa torta Floresta Negra. Ela é uma das tradições e nas festas alemãs de aniversário, casamento, ela não falta. Essa torta, ela teve origem em 1915, no sudoeste da Alemanha. E por que ela recebeu esse nome? As donzelas faziam essa torta e ofereciam aos pretendentes. E o que ela significa? Esse branco, esse glacê ao redor, significa as mangas brancas dos trajes delas. E as cerejas, elas significam... essas moças, nessa época, usavam chapéus com umas bolas vermelhas. Isso é bem comum de ver nas fotos antigas. Então, as cerejas significam isso. Outra coisa, como essa torta surgiu na Floresta Negra, a Floresta Negra é uma floresta que existe nesta região mais ao sul da Alemanha, de 12.000 hectares. É bem grande. E nela são retirados os frutos silvestres, inclusive as amônias e as cervejas. E as moças retiravam as cerejas da floresta para enfeitar a sua torta.
E o chocolate, assim, todo rebuscado e enrolado, ele significa os cabelos dessas jovens. Que, assim, o chocolate é escuro, mas existe a versão da torta Floresta Negra em chocolate branco. Também. Então, esta é a origem da nossa torta. E agora, claro, veio o momento mais importante, que é a degustação. Olha, vou dizer para vocês, a cara tá uma loucura. Vamos experimentar o sabor. Muito bom, Fernando. Parabéns, hein? E agora então vamos degustar, né, a Floresta Negra, que é essa torta maravilhosa da etnia alemã. Vamos lá. O que não falta nessa torta Floresta Negra é o licor quiche. Pode notar, o gosto é Muito bom. Olha, eu não vou sair daqui. Este projeto conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brastelha Industrial, Cavalete Cadeiras Profissionais, Bigolar Máquinas, Ervateira Rei Verde, Casul Distribuidora e GPR Nutrição Animal. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.